Olá, meus alunos, vamos para um vídeo especial, porque neste vídeo nós vamos recapitular as unidades 1 e 2, sendo que em forma de questões. E nestas questões nós já estaremos nos preparando para fazer a prova. Então a gente vai estar recapitulando unidade 1 e 2 com questões que já são uma revisão também para a prova, né? Já é focado no que virá na sua prova. Então, vamos a essas 5 questões com muita tranquilidade, com muito foco, para podermos alcançarmos o objetivo de todos conseguirem a média nesse terceiro bimestre. Questão número 1 diz: um triângulo isósceles, né? Lembrando que isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Que tem todos os lados iguais é o equilátero. E quando não tem nenhum igual? Escaleno. Então, isósceles, dois lados iguais. Então, ele possui os seus lados, né? No caso, os lados iguais, né? Entendemos isso, medindo 4bx ao quadrado mais 3. E base medindo 3x mais 6. Determine a expressão que representa o perímetro dessa figura, desse triângulo. Então a gente quer saber a expressão que representa o perímetro. A gente não vai calcular x, não vai calcular b, a gente só quer saber a expressão que representa este perímetro. A gente só quer a expressão, que é essa parte, é a que está lá no nosso capítulo 1, na nossa unidade 1, que é só mostrar a expressão. Então, a gente sabe que perímetro é soma dos lados, soma dos lados, diferente de área que a gente faz multiplicação, de medidas. Perímetro é soma dos lados, o que está em volta da figura. Então, se eu tenho um triângulo isósceles, os dois lados dele têm medida igual, eles dois medem 4bx2 mais 3. E a base, tem 3x mais 6. Então esse triângulo ele vai estar com essas medidas aqui, ó. Esse lado, 4bx2 mais 3. Do outro lado, 4bx2 mais 3. E a base? A base mede 3x mais 6. Então essas são as medidas do nosso triângulo isósceles, ó. A gente dá esses dois tracinhos aqui para mostrar que esses dois lados são iguais. Então, eu faço duas vezes essa medida do lado, ou eu faço, soma realmente. Eu escrevo 4bx2 mais 3 mais 4bx2 mais 3, mais 3x mais 6. Eu poderia simplesmente pegar 4x2 mais 3, 4bx2 mais 3 vezes 2 e depois somar com esse. É a mesma coisa, Eu somar duas vezes e multiplicar por 2 dá no mesmo. Então, quanto que vai dar isso aqui? Como que vai ficar essa expressão? Eu tenho que somar os semelhantes, ó. X quadrado com x quadrado, x quadrado com x quadrado. Então esses dois aqui, ó. 4bx2 com 4bx2. Eu vou ficar com quanto? 4 mais 4, 8. 8bx2. E o x sozinho?
x sozinho eu só tenho aqui, ó, x sem tal quadrado, né? Pegamos x quadrado, agora x elevado a 1. Então, ó, 3x mais 3x. Agora a gente pega os números, ó, somamos esses números. 3 mais 3, 6. Com 6, 12. E acabou. Porque não tem termos semelhantes mais para a gente agregar, para a gente somar. Então, está resolvida a questão número 1, que pede somente a expressão. Não pediu para calcular o valor de x, ou de x ao quadrado, ou de b. Só pediu a expressão que representa o perímetro. Como o perímetro é a soma dos lados, nós somamos tudo e chegamos nesta expressão. Vamos à nossa segunda questão. Nossa segunda questão é esta aqui, ó, do nosso quadro auxiliar. Determine a expressão que representa a área de um triângulo com dimensões iguais a 3x mais 2y e 4x. Então, ó, de novo, a gente só quer a expressão que representa. Representa o quê? A área. A gente não quer calcular x e y, a gente só quer a expressão que representa a área desse retângulo. Lembrando que a área de um retângulo, eu vou chamar de AR, ela é base vezes altura, né? Ou comprimento vezes largura, tanto faz, né? Então, num retângulo, a gente pega essa medida e multiplica por essa, ó, base e altura, ou comprimento e largura, né? Eu posso chamar isso aqui também, ó, de comprimento, ao invés de chamar de base, tudo bem. Mas a questão é que nós temos essas medidas aqui, ó, 3x mais 2y, e na outra a gente temos 4x. Quando a gente faz a área de um retângulo, a gente multiplica uma medida pela outra. E esse lado aqui é paralelo a esse, então esse aqui é a mesma medida, esse aqui é paralelo a esse, então esse aqui é a mesma medida desse. Ó. Então aqui é 4x, aqui é 3x mais 2y. Mas não importa. É importante eu fazer essa recapitulação aqui, mas o que importa mesmo é a gente saber que no retângulo a gente multiplica uma medida por outra, né? A gente diz que uma é a base e a outra é a altura. Então a gente pega 3x mais 2y vezes 4x. E a gente se deparou aqui com uma situação em que temos que aplicar a propriedade distributiva, porque eu vou pegar esse 4x e vou multiplicar por 3x. Vou pegar esse 4x e vou multiplicar por 2y. Eu vou fazer aquela famosa chuveirada, ó. Esse multiplica esse, depois soma com a multiplicação com esse outro aqui, ó. Eu pego o número menor e dou chuveirada lá nesse binômio, ó. Né? Monômio, inteiro, binômio. Eu pego o menor, o monômio, ó, e dou chuveirada lá. 4x vezes 3x. 3 vezes 4, 12. X vezes x, x ao quadrado. Então, 4 vezes 3x fica 12x ao quadrado. Mais, repito o mais dali, 4x vezes 2y. 4 vezes 2, 8. X vezes y, xy. Eu não quero calcular nem x nem y, só quero a expressão. E a expressão está aqui, não tem mais como fazer redução nenhuma. Paramos aqui, e aqui é a nossa resposta dessa questão. A expressão que representa a área de um retângulo. Bem, vamos para as próximas questões. Com o nosso próximo quadro auxiliar. Nosso segundo quadro auxiliar vem trazendo as terceiras e quarta questão. Temos aqui o seguinte:
considere que A é igual a y mais 4x, B é igual a y menos 2x e C é igual a 4y menos x mais 7. Então, A mais B menos C é igual a... Então, eu quero fazer A mais B menos C. Só que no lugar de A eu tenho que colocar isso, ó, que é quanto ele vale. Ele é igual a isso aqui, y mais 4x. No lugar do B eu coloco esse binômio, no lugar do C eu coloco esse trinômio, né? Esse termo, né? Essa expressão com 3 termos. Então, A mais B menos C. Quem é A? Y mais 4x. Mais o B. Então, mais. Quem é o B? Y menos 2x. Menos o C. Então, menos. Quem é o C? 4y menos x mais 7. Então, está aqui. A mais B menos o C. Agora, eu continuo aqui, ó, a resolução. Por exemplo, aqui eu já posso somar esse x com esse, ó, 4 menos 2. 4x menos 2x. 2x. Y mais y. Ó, 2y. Então, é mais 2y. Né? Menos na frente desse parêntese vai nos pedir o oposto de todos os números. Então a gente vai inverter os sinais de todos os números. Ó. Era 4y, vai ficar menos 4y. O oposto de menos x é o mais x. O oposto de mais 7, menos 7. Então a gente inverteu tudo. Agora, 2x com x. 3x, ó. São 2x com 1x. 2 mais 1, 3. 2y menos 4y. Ó, eu tenho uma dívida de 4, paguei 2, continuo devendo 2. Então eu continuo com menos 2y. E números sozinho? Número sozinho eu só tenho o menos 7. Então eu apenas vou repeti-lo. Menos 7. Se tivesse um número aqui qualquer, eu ia juntar ele com menos 7 para ver quanto que ia dar. Como não temos, só repito. E aqui chegamos na nossa resposta. Porque a gente não quer calcular x e y. A gente só quer saber quanto que vale A mais B menos C. Vale essa expressão aqui. 3x menos 2y menos 7. Nós vamos tentar responder aquilo que não nos foi perguntado. Então, seguindo. Próxima questão, quarta questão, penúltima desta aula. O quádruplo de um número somado com 5 é igual a 29. Que número é esse? Então, ó, o quádruplo de um número somado com 5. O que é quádruplo? É 4 vezes o número. O triplo de um número, 3 vezes o número. O quíntuplo de um número, 5 vezes o número. Quádruplo de um número, então é 4 vezes x, porque um número, eu não sei que número é esse. Um número, tem um artigo indefinido aqui, ó, não é o número, é um número que eu não sei qual é, então eu chamo de x. O quádruplo desse número é 4 vezes x. Se eu chamo um número de x, o quádruplo dele é 4x. Somado com 5, ó, então o quádruplo somado com 5 é igual a 29. Então, é igual a 29. Então, eu fiquei com uma equação muito simples do primeiro grau, em que 4x mais 5 é igual a 29. Então, eu quero saber o valor de x, eu permaneço com ele aqui, ó, e passo o 5 para o outro membro. Eu tenho lá, ó, 29. Primeiramente, eu repito que já estava lá, né? Sinal de igual. Repito que estava lá e passo 5 para o outro membro, ele vai com a alteração inversa. Ele era mais 5, ele vai como menos 5. Então, ficamos com 4x igual a 29 menos 5. Continuando, a gente vai ficar com 4x igual a
24. 29 menos 5, 24. 4 vezes x, eu não quero 4 vezes x, eu quero 1x. Então eu pego esse 4 que está aqui multiplicando e passo para lá dividindo. Então eu vou ficar com x igual a 24 dividido por 4. Qual o número que eu multiplico por 4 para dar 24? 6, né? Então 24 dividido por 4 dá 6, pois 6 vezes 4, 24. E assim a gente encontrou o número procurado. Esse número é 6. Até porque, 6 vezes 4, 24. Mais 5 realmente dá 29. Dá até para fazer prova real. Então vamos para a nossa derradeira questão, para a nossa última questão, em que faremos uso do nosso terceiro quadro auxiliar. A questão tem como enunciado o seguinte: a idade de um professor é o triplo da idade de um de seus alunos. Qual a idade desse aluno, sabendo que juntos possuem 60 anos? Quer dizer, juntos possuem 60 anos, quer dizer que somando as duas idades, do professor e do aluno, vai dar os 60. E também disse aqui que a idade do professor é o triplo da idade do aluno. Eu não sei qual é a idade do aluno, é x. Não sei qual é a idade do professor, mas sei que é o triplo, então é 3x. Então, 3x do professor mais o x do aluno dá 60, porque juntos eles têm 60 anos. Então, um é o triplo do outro, um tem o triplo do outro. Se o aluno tem idade x, o professor tem 3x. 3x mais x, 4x. 4x igual a 60. Juntei os termos semelhantes primeiro. 3x com 1x, 4x. Só que eu não quero 4x, eu quero saber quanto que vale 1x apenas. Pego esse 4 que está multiplicando e passo para o outro membro com a operação inversa, que é a divisão. Passo ele dividindo. X é igual a 60 dividido por 4. Ao dividir 60 por 4, você vai encontrar 15. Então, a idade do aluno, que é a pergunta, qual a idade desse aluno, é 15. Se a pergunta fosse qual a idade do professor, bastava a gente pegar o 15 e multiplicar por 3, porque o professor tem um triplo, e seria 45. Então, o professor tem 45 e o aluno tem 15, que é a resposta para a nossa pergunta. E assim, finalizamos este importante vídeo. No próximo vídeo, estaremos trazendo outras questões que vão ser um resumo, da unidade 3 e com foco na nossa prova do terceiro bimestre. Até lá, bons estudos!